Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou a doutora Lise e nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar a saber se o que você tem é ansiedade. Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes que procuram atendimento, seja atendimento particular ou atendimento em grupo, por conta dos sintomas diversos que sentem, né, que eles apresentam, que fazem com que o paciente procure, às vezes, diversos profissionais, especialistas, cardiologista, neurologista, psiquiatra, por alguns sintomas que incomodam, que atrapalham bastante a vida, né? Fazem com que a pessoa não consiga viver uma vida normal, evite diversos programas, diversas situações. E o pior de tudo é que trazem bastante sofrimento, né? E enquanto a gente não tem esse entendimento, às vezes não é uma questão de ter um diagnóstico, de saber, o que eu tenho é um transtorno de ansiedade do tipo tal, mas saber o que está acontecendo, e se isso é um problema, e se precisa ser feito algo em relação a isso, que é a grande angústia do paciente. Então, essa é a minha intenção aqui hoje com vocês. Quais são esses sintomas mais comuns que a gente vê e que a gente sente quando tem ansiedade, né? Existem diversos tipos de ansiedade, não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas a gente costuma ter alguns sintomas mentais, que são preocupações frequentes, aquela sensação de que algo vai acontecer, de que algo em relação à sua saúde pode acontecer, em relação à saúde de alguém alguém próximo, alguém querido, um filho, a mãe, o marido, ou que possa acontecer algum acidente, algum problema, é, medo do temporal, medo de problemas de saúde, medo de ter doenças, medo de não conseguir fazer alguma coisa, de não ter sucesso numa tentativa, de ter medos específicos, às vezes, em relação ao trabalho, de não conseguir executar uma tarefa no trabalho, de ser avaliado, sintomas mentais também, que às vezes atrapalham o nosso sono, né? Como muitas vezes a pessoa que tem ansiedade tem pensamentos frequentes, o tempo todo está pensando alguma coisa, pensamentos indesejados. Muitas vezes, na hora que a pessoa vem passando aquele dia muito agitado, uma tarefa atrás da outra, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, cuidando da casa, de filho, de trabalho, naquela correria, na hora que chega o momento de descansar à noite, de relaxar, deitar na cama, ela se dá conta, na hora que ela acalma e tenta relaxar para chegar ao sono, vem aquela enxurrada de pensamentos e pensamentos que você não consegue controlar, que vão acontecendo e vão prejudicando o seu sono. Então, um dos sintomas também que a gente vê na ansiedade é a dificuldade do sono. Seja dificuldade em relação a pegar no sono, na hora que você deita na cama, você não consegue dormir por conta daqueles pensamentos de incômodo, fica sentindo sensações físicas na cama, não consegue ficar parado, o sono não vem, não consegue controlar os pensamentos e relaxar o suficiente para que o sono venha, ou seja, porque você desperta no meio da noite e fica pensando tudo aquilo que você já não gostaria de estar pensando. Fica pensando, e se acontecer tal coisa, o que, que eu vou fazer em tal situação? Se vai acontecer tal coisa, o que, que eu tenho que fazer antes para evitar que isso aconteça? Então a gente começa a se dedicar a esse momento, que seria um momento de relaxamento, para um momento de pensamentos, às vezes até de planejamentos, coisas que não estão sendo feitas no melhor momento, né? Porque nesse momento da noite você não consegue muitas vezes planejar e cuidar. E quais são os sintomas que a ansiedade traz pra gente, né? Quais são as sensações que a pessoa que está sofrendo de ansiedade vai apresentar? Ela pode ter sintomas físicos, pode ter dor no peito, batedeira no peito, dificuldade de respirar, uma tensão constante, uma dor no corpo, ficam com os músculos tensos durante o dia todo. Então, essa tensão muscular persistente, constante, faz com que a gente tenha dores pelo corpo. E isso podem ser dores no peito, pode ser dor nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça. Então, muitas vezes a gente fica preocupado de serem outras questões, questões cardíacas ou questões de coluna. É muito importante que a gente descarte isso primeiro, procure o profissional, faça os exames necessários para isso, para a gente ter certeza de que não é daí que está vindo, que não é essa a origem, mas quando a gente tem esse conjunto de sintomas, e aí não precisam ser todos os sintomas, é nenhum sintoma, só um vai trazer o diagnóstico de ansiedade pra gente. Mas quando a gente já tem
excluído, já está fora essas questões cardíacas, a gente consegue ficar mais tranquilo e juntar com os sintomas todos para a gente poder fazer um diagnóstico, ver que a gente está num quadro de ansiedade, tá? Outros sintomas físicos que a gente tem quando está apresentando a ansiedade é dor na barriga, dor abdominal, né? Pode ser enjoo, vômitos frequentes, diarreia, às vezes só de passar por algum tipo de situação ou pensar na possibilidade de uma situação, lembrar às vezes de um sinal, de alguma coisa que vai nos colocar numa situação que gera nervosismo, preocupações em nós e já é o suficiente para poder ter uma diarreia, uma vontade de ir ao banheiro, um episódio de vômito, um enjoo, uma sensação de desmaio, já é o suficiente para que a gente comece a apresentar os sintomas de ansiedade. Então é isso aí, obrigada por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer coisa, me manda a dúvida, fala comigo, que eu gosto muito de interagir, responder as perguntas, eu acho que isso ajuda bastante nos quadros de ansiedade. Então, até a próxima.